decide entre ambas, né? Como eu decidi entre ambas? Não sei. Como a gente pensa, vamos refletir e tentar achar uma possibilidade. Existem algumas maneiras, eu vou propor para a gente tentar pensar o que pode, o que não pode acontecer, como que a gente escolhe entre essas duas visões, o que faz mais a nossa cabeça, né? Primeiro, faz sentido prático perguntar o propósito do acidente, de uma tragédia? Tipo assim, vamos voltar para o meu caso do acidente de trânsito. Faz sentido eu perguntar que teve um propósito ali? Sei lá, para muita gente faz sentido. Agora, do ponto de vista prático, faz sentido eu entender por que o acidente aconteceu. Eu posso dizer que foi o cabo do freio que estourou. Eu posso dizer que foi a rebimboca da parafuseta que lá. Um motivo tem, mas o motivo como causa do acidente. O motivo como propósito do acidente não está escrito em lugar nenhum. Você pode enxergar um propósito por sua conta e risco, mas você não pode dizer que existe um propósito. Você não pode dizer, claro que tem um propósito. Você pode entender por que um vulcão explode? Claro que pode. Motivo como causa. O que causa? Agora, qual é o propósito do vulcão ter explodido? Só se você quiser. Não existe nada que me garanta que existe um propósito ali ou não. Então eu questiono até que ponto a gente pode perguntar ou não se existe um propósito para as coisas acontecerem. Vamos lá, passa para frente. Então, passei. Acabei me adiantando. Aí vem, mas então começou a minha vida, está perdida. Não tem propósito, né? Faz sentido eu perguntar o propósito da minha vida? Aí você vai dizer assim, se você está dizendo até agora que não faz sentido, a resposta para essa pergunta só pode ser não. E eu vou inverter, vou dizer sim. Sua vida tem propósito? Claro que tem. Está escrita? Não sei, você escreveu em algum lugar? Se não escreveu, não está escrito. Então a sua vida tem propósito? Lógico que tem, a minha tem. E o coitado daquele que passa a vida inteira sem ter um propósito na vida. Todos nós temos que ter, certo? Então a sua vida tem propósito? Claro que tem. Não é porque a natureza não tem um propósito por trás que a sua vida não tem propósito. A sua vida tem propósito que você quiser dar para ela. E você pode se dedicar a uma série de coisas. Você pode se dedicar a conhecer o mundo. Você pode se dedicar à família, aos negócios, aos estudos. Você pode construir a sua vida. Você é o senhor da sua vida. Eu sei o que eu quero para a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10, e eu sei o que eu quero daqui a 50. Você sabe. Então, fechando, eu não acho que a gente tenha que dizer que porque as coisas não têm propósito, a minha vida está sem propósito. Bem pelo contrário. A nossa vida tem propósito. Quer dizer, depende, né? Se você quiser que ela tenha. Vamos lá. Se existe um controlador, alguém que está lá fora, que não é a opinião do deísta, que acha que Deus criou o universo e não está mais presente, como o Kevin também falou no início, é uma das visões teológicas possíveis para você. Você acha que existia um momento da criação e pronto. E Deus não interfere mais, não mexe mais, não interfere, não causa, não salva. Pronto, ele deixa passar. Muito bem. Então, se existe um controlador para o universo, por que ele permite injustiças, tragédias, assassinatos? O avião cai, mata todo mundo. Quantas pessoas morrem inocentes na África por má distribuição de renda, sabe? Coisas mundanas, coisas nossas, problemas sociais, problemas nossos. Será que tem algum propósito por trás disso? É difícil responder. Mas eu vejo o seguinte, se existe um controlador, se a sua visão de Deus é alguém que controla, uma marionete, que puxa, faz e acontece, mais de 1000 pessoas morreram nos ataques do World Trade Center. Será que não seria mais fácil e adequado que ele promovesse aí uma meia dúzia de infartos fulminantes, um em cada sequestrador, e poupasse 1000 pessoas ou mais? Será que todas aquelas 1000 pessoas que morreram mereciam estavam em débito com ele? Será que não tinham pessoas honestas, caridosas, que seguem os mandamentos à risca, que vão à missa? E aí o fato de ir à missa, você escolhe uma religião, né? Quem garante que a sua é certa? Às vezes você está rezando com o cara errado e você vai ser punido por isso. Vai saber, gente, vai saber. Entende? É complicado, o negócio é complicado. Não existe verdade no final, existe diálogo. A gente tem que dialogar. Muito bem, mas ele não interfere, é o livre-arbítrio. Famosa tese do livre-arbítrio. Então as coisas acontecem, Deus não interfere, e bom, vamos em frente. Então beleza, então não precisa mais ir à missa, não precisa mais rezar,
não precisa mais agradecer. Está agradecendo o quê? O que ele fez? Agradeça por ter criado o universo, então. Só, vai nada. Daí para frente ele deixou o trem andar. Então, sabe, às vezes as pessoas têm incoerência na cabeça e é só isso que eu quero dizer. Você tem que defender, se você quer acreditar, eu não estou dizendo para você deixar de acreditar. Veja, não é isso. Eu só estou tentando aqui colocar algumas questões para você pensar e ver assim, não, eu acredito em Deus, eu acho que existe, beleza, eu não estou contra isso, nunca você vai ser feliz da maneira que você quiser, eu não vou brigar, ninguém vai fazer guerra, ninguém vai quebrar prédio, nada disso. Mas eu acho que você tem que ter, pelo menos, uma certa coerência, porque tem coisas que não fazem sentido, e é isso que eu convido vocês a pensar, o que faz e o que não faz. Então, não adianta rezar, não adianta pedir, não adianta agradecer. Não, mas peraí, adianta sim, por quê? Não, porque Deus ajuda, mas ajuda aquele que perde, ajuda aqueles que se dedicam. Ok, e a natureza também não. Se você não se dedicar, se você não for com afinco com aquilo que você está fazendo, se você não tiver paixão por aquilo que você faz, a chance de você ser bem sucedido cai. E de novo, uma visão natural para a mesma explicação que você me dá. E de novo, se você me diz assim, professor, Deus ajuda. E eu rezo, eu peço e Ele me ajuda. Gente, o que é que eu vou dizer para você? Ok? Entende? Chega uma hora que é a sua explicação. E como disse o Fernando, não é nem a melhor nem a pior, é a sua. Entende? Não, eu acho que Deus me ajuda. Beleza, não estou contra isso, eu quero deixar bem claro. Eu só estou mostrando uma outra visão, uma visão natural da natureza. Não é a única, não é a certa, é uma. Bom? Eu vejo, na minha opinião, o livre-arbítrio como uma outra maneira de você ver a natureza de maneira natural. Se a natureza é natural, as coisas acontecem. Boas, ruins, lógico. As duas coisas. Natural. Livre-arbítrio. Apesar de já ter pesquisas que mostram que o livre-arbítrio não é bem livre-arbítrio. Dentro da neurociência, parece que o cérebro escolhe antes de você ter a escolha consciente aí, né? Então, está mexendo nisso aí. Mas aí é que está. Eu não tenho conhecimento para falar, eu concordo 1.000% com o que ele me falou. Quem acha que o seu conhecimento é o suprassumo da humanidade, já era. Está perdido. A gente tem que reconhecer as nossas limitações e eu reconheço as minhas. Tem muita coisa que eu não sei falar. Sobre neurociência é uma delas. Então, muito bem, vamos lá. Então, essa é outra, né? As coisas ruins acontecem porque nós estamos pagando penitência. Nós estamos evoluindo. Os espíritas gostam disso. Eu tive algum contato com o espiritismo da família. Então, evoluindo para onde? É a primeira pergunta que me vem na cabeça. Evoluindo para onde? De onde? Viemos de onde? Para onde vamos? Isso vai ao infinito? As coisas não começam? Sabe quantas espécies já são extintas? O número de espécies extintas é muito maior do que o número de espécies presentes no planeta hoje. As coisas passam, vocês passam, a humanidade passa. É difícil aceitar isso, mas a gente passa. E se bobear não demora muito, dependendo do que as coisas vão fazer, né? Então nós estamos pagando penitência. Nós estamos aqui pagando coisas que nós fizemos de errado na vida passada. Probleminha de matemática. A população humana cresce. Ou seja, tem que ter gente que está vindo pela primeira vez. Porque se você somar, o número não fecha. O que tinha antes, o que tem hoje, o que vai ter amanhã. Então tem gente que realmente não podia estar sofrendo nada, porque o cara não tem nada para pagar. Certo? Então não, mas aí ele já está pagando coisas dessa vida já. Gente, tem explicação. Eu não estou menosprezando. Não é menosprezar de maneira nenhuma. Vai haver uma explicação? Vai. Alguém vai explicar? Vai. Claro que vai. Eu só estou parando para pensar, refletir como eu fiz já várias vezes na vida. Essa é uma delas. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Tá. Beleza, vamos ver. O capeta. Esqueci do capeta. Tá aí, ó. Não, professor, é o capeta. Beleza, então. De novo, o que é que eu vou te dizer? Muito bem. Só que daí é que tá. Se é um capeta, nós estamos invocando uma outra entidade sobrenatural que vai dar conta das coisas ruins. Gente, isso não é onipresente em todas as religiões, não. Mas falar uma maneira geral. Tem religião que não se ocupa disso. Então, volto lá. Se eu tenho uma coisa boa, eu atribuo a Deus. Se eu tenho uma coisa ruim, eu atribuo a capeta. Está resolvido o problema. Ok, está resolvido. Mas então, o teu Deus não é onipotente. O teu Deus não pode fazer o que ele quer. E tem um espacinho com mal aí na brincadeira. Sabe? Tem que pensar nessas coisas.
O fato de colocar a culpa no capeta é muito bonito, mas peraí, isso aí implica em consequências do teu Deus, do que ele pode ou não fazer. Tá? Então tem que cuidar com isso aí. Vai, então vamos lá. Mais um. Na verdade, uma outra tese que a gente tem, tudo é natural. Coisas boas e ruins acontecem a vocês, claro, a mim, com certeza, a todos nós. Existe uma probabilidade, que pode acontecer ou não. É natural, estatístico e ao acaso. Não sei. Na minha opinião, gente, na minha, isso faz mais sentido. Na minha, não estou dizendo que você pensa errado, cuidado com isso. Na minha, faz mais sentido. Pelo que eu já vivenciei, pelo que eu já sei. Tá? Então vai lá, pode passar. Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malevolente. É capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Bom, peraí. Então, por que chamar Deus? 300 anos de Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Esse problema permeia a mente de muita gente há muito tempo. O mal da humanidade é uma coisa que está presente, desde que o mundo é mundo. As coisas boas e ruins acontecem. E já tinha gente pensando nisso há muito tempo atrás. A reflexão dessa frase eu deixo para cada um de vocês. Terceiro ponto que a gente pode usar para distinguir a nossa visão. O que vale mais a pena a gente tentar caminhar? O conhecimento é mais confiável. E aí depende da maneira, da forma, da ciência que você está falando, de que área você está falando. De novo, eu volto a me referir ao Kevin, que deu um texto muito bom para quem prestou atenção. Muita coisa, praticamente eu concordo 100% com o que ele disse. Então a gente tem que tentar entender de que ponto de vista nós estamos falando. De novo, eu digo, eu estou falando do ponto de vista físico, do ponto de vista científico natural, da física. Só esse, não posso falar do ponto de vista biológico, não sei, não posso falar do ponto de vista histórico, que eu também não sei. Então a gente tem que ter essa certa limitação. Vamos lá. Então, como a ciência funciona? Vai. Existe aqui o famoso e criticado, ao mesmo tempo, e com todo mérito, o método científico. Deixa eu falar dele primeiro, depois a gente critica, né? Então o método científico começa, claro, tudo começa, start, lá em cima. Pega uma ideia, performa uma ideia, imagina alguma coisa. Vou baixar um pouquinho o volume do microfone, por favor. Então, a gente pega uma ideia, a gente imagina alguma coisa e tem que testar. Do ponto de vista científico, se você não testar essa teoria que você está fazendo, não tem validade nenhuma. Ela tem que ser testada, ela tem que ser verificável na prática, na realidade. Senão, perde sentido. Então a gente testa. Como testa, está escrito ali, perform an experiment. Mas dependendo da ciência que você tem, o tipo de experimento que você faz é diferente. Um historiador não pode recriar o Holocausto, não existe isso. Não, mas vou voltar a fita, não falta fita nenhuma. Então a forma como você vai imaginar, a forma como você vai testar a sua teoria, varia de área para área. Essa é uma das críticas ao método. Na verdade, existem vários. Essa é a primeira crítica. Então, beleza. Se as suas evidências suportam a ideia, ou seja, se a sua ideia inicial está sendo corroborada pelas evidências, a gente diz que você tem uma teoria em curso. Não é tão simples e bonito como está aí. Quem trabalha no laboratório vai ver que a coisa é muito mais tortuosa, e vai e volta e pega uma ideia de novo e testa de novo. Se fosse uma linha assim, está feliz. Não é. Mas só para dar ideia. Então a gente cria uma teoria. De novo, não é simples assim criar uma teoria. Não depende de uma pessoa só, de um consenso da comunidade científica. Muito bem, aí você vai lá, começa a usar a sua teoria para entender melhor como é que o mundo funciona, como é que a ciência funciona, como a natureza funciona e vamos lá. Aí você descobre uma nova evidência. Um bonito lá no meio da China fez um laboratório, mostrou um evento, putz, agora a gravidade aponta para cima. E agora? Essa é a graça da ciência. A gente se adapta às novas evidências que a gente tem. Se você tem uma nova evidência que não bate mais com a teoria que você tinha antes, das duas uma. Ou você altera a sua teoria, mas de novo, não é um experimento, que há um tempo atrás saiu um neutrino mais rápido que a luz. O que tinha de aluno meu dizendo, desesperado, que ia ter que aprender toda a física de novo, queria se suicidar, ao mesmo tempo, um monte de gente, não, calma, respira, vamos lá. Isso é um resultado. Uma andorinha no verão. Tem que ver como que a comunidade científica vai reagir a isso. Como que vão ser feitos novos experimentos para tentar mostrar que isso é verdade.
e viram que o experimento era errado. Podia ter sido o contrário? Podia. Seria muito mais interessante, na minha opinião. Mas não aconteceu. Então a gente tem uma nova evidência, a gente pode modificar a teoria, ou a gente pode fazer uma revolução. Ou seja, não, a minha teoria não dá mais conta de explicar os fenômenos que eu observo, então muito bem. Vamos adaptar essa teoria, vamos fazer uma nova teoria e vamos construir um novo modelo para explicar o que está acontecendo. Então o que eu vejo nesse modelinho, que eu acho que é 10 para ele, que é ponto 100 para ele, que é golaço, duas coisas. Primeiro, olha o que está lá. O conhecimento científico é baseado em evidências. A gente não vem simplesmente da cabeça de alguém. Eu não sei se alguém pensa isso, mas sei lá, vamos deixar claro. As teorias não vêm da cabeça. Ah, porque eu acho que não. Se tu acha, não acha nada. Não vale o que você acha. Sabe, um físico que pega um resultado experimental no Brasil tem que concordar com o físico que pega um resultado experimental na Europa, ou no Iraque, ou na China, ou onde estiver. Claro que a maneira de você interpretar o resultado é pessoal. E aí entra uma das limitações da ciência. Tem várias. Eu não estou dizendo que a ciência é perfeita. A ciência tem várias limitações, essa é uma delas. O resultado a gente tem. O resultado que eu tiro, ao mesmo que ele tira, que ele tira. Como a gente interpreta, ou seja, que teoria a gente vai desenvolver para explicar aquilo, essa varia. E ganha a que melhor se adaptar. A que novas evidências corroborarem e assim vai. Então, é uma guerra de proposições. Algumas sobrevivem, outras não. E a ciência não é fixa. A ciência é mutável. O que você sabe de ciência hoje não é a mesma coisa que o seu pai sabia. E não é a mesma coisa que o seu avô sabia. Então a ciência muda, e muda baseado em quê? Em evidências. Em novas evidências que vão suportar novos fenômenos e novas teorias. E a coisa evolui. Então, isso que eu acho que é importante. A ciência não é fixa, ela não entra de goela abaixo, eu não estou dizendo que a religião entra, mas muitas regiões do planeta, para muitas crianças, a religião entra sim de goela abaixo. Tá? Então a ciência não entra de goela abaixo, não deve entrar, e ela é mutável. À medida que você tem novas evidências, você tem novas teorias que podem ser desenvolvidas aí. Vamos.